maldição da Fazenda Joelma. Uma história real de horror. No coração de São Paulo, onde a modernidade se cruza com o passado sombrio, existe um lugar que, para muitos, carrega uma maldição inescapável. Este é o terreno onde, nos anos 1940, existia a Fazenda Joelma e onde, décadas depois, foi erguido o infame edifício Joelma. A história que envolve esses locais não é apenas uma lenda urbana, mas um relato aterrador de eventos reais que deixaram uma marca indelével na história do Brasil. Nossa história começa na década de 1940, em um tempo em que a área agora urbanizada de São Paulo era dominada por vastas fazendas. Uma dessas propriedades era a Fazenda Joelma, pertencente a Paulo Ferreira de Camargo, um professor de química respeitado, mas profundamente perturbado. Em 1948, Paulo Camargo cometeu um dos crimes mais horríveis registrados na história policial do Brasil. Em um ato de fúria inexplicável, ele assassinou sua própria mãe, Benedita Ferreira de Camargo, e suas duas irmãs, Cordélia e Maria, dentro da casa da fazenda. Paulo, um homem de comportamento estranho e recluso, cavou um poço nos fundos da fazenda e lá enterrou os corpos das 3 mulheres, tentando esconder seus atos. O desaparecimento das mulheres despertou a atenção da vizinhança e as autoridades iniciaram a investigação. Quando começaram a suspeitar de Paulo, ele alegou que suas irmãs e sua mãe haviam partido para o interior de São Paulo, mas a versão não convenceu os investigadores. Após uma intensa investigação, a polícia descobriu os corpos dentro do poço na fazenda. Quando a polícia foi confrontar Paulo sobre a descoberta, ele cometeu suicídio, atirando em si mesmo dentro de sua própria casa. O horror do crime, somado ao suicídio de Paulo, deu origem a rumores de que a fazenda estava amaldiçoada, e os eventos que se seguiram ao longo dos anos só reforçaram essa crença. Nos anos 1970, a área onde ficava a Fazenda Joelma já havia sido absorvida pelo crescimento urbano de São Paulo. Em 1972, o terreno foi escolhido para a construção de um novo prédio comercial, o Edifício Joelma. O que poucos sabiam era que o solo sobre o qual o edifício foi erguido já havia sido manchado por sangue e tragédias. O Edifício Joelma foi inaugurado em 1972 e, em pouco tempo, tornou-se um dos principais edifícios comerciais de São Paulo, com escritórios ocupando seus 25 andares. No entanto, em 1º de fevereiro de 1974, apenas 2 anos após sua inauguração, uma nova tragédia assolou o local. Naquela manhã fatídica, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar desencadeou um incêndio devastador. Em poucos minutos, as chamas se espalharam pelo edifício, transformando-o em uma verdadeira armadilha mortal. As escadas de emergência eram insuficientes e os elevadores ficaram inutilizáveis devido ao calor e à fumaça. O prédio, construído com materiais inflamáveis, rapidamente se tornou um inferno em chamas. Cerca de 756 pessoas estavam no edifício naquele dia. Muitas conseguiram escapar pelas escadas, mas outras centenas ficaram presas nos andares superiores. O desespero tomou conta à medida que as pessoas tentavam escapar das chamas, algumas optando por pular pelas janelas em um ato final de desespero, enquanto outras se refugiavam nos terraços e sacadas, esperando por um resgate que demorava a chegar. O Corpo de Bombeiros de São Paulo lutou bravamente para controlar o incêndio, mas as dificuldades de acesso ao prédio e a intensidade das chamas dificultaram os esforços de resgate. Ao final, 187 pessoas perderam suas vidas de forma trágica e violenta e mais de 300 ficaram feridas. O incêndio no edifício Joelma foi um dos maiores desastres da história do Brasil, e suas consequências repercutiram por todo o país. Após o incêndio, o edifício Joelma se tornou um local de luto e de histórias assustadoras. Durante a limpeza e reconstrução do edifício, trabalhadores e sobreviventes começaram a relatar fenômenos estranhos.
As histórias de assombrações e atividades paranormais logo começaram a circular, tornando o local um dos mais famosos em termos de lendas urbanas no Brasil. Uma das histórias mais assustadoras é a das 13 almas. Durante o incêndio, 13 pessoas ficaram presas em um dos elevadores do edifício e morreram carbonizadas. Seus corpos foram encontrados juntos, e desde então relatos de aparições, gemidos e uma sensação inexplicável de mal-estar são comuns no local. Reza a lenda que as almas dessas 13 pessoas não conseguiram encontrar descanso e continuam a assombrar o edifício até os dias de hoje. Além das 13 almas, muitos afirmam ver figuras sombrias nos corredores, ouvir passos quando não há ninguém por perto e sentir uma presença negativa ao adentrar certos andares. Especialmente no 12º andar, onde o incêndio começou, as histórias de atividades paranormais são ainda mais intensas. O que torna essa história ainda mais sinistra é a crença de que o incêndio no edifício Joelma está de alguma forma conectado ao crime cometido por Paulo Camargo décadas antes. O terreno sobre o qual o edifício foi construído já havia sido palco de uma tragédia horrível, e muitos acreditam que o espírito atormentado de Paulo ou das mulheres que ele assassinou ainda habita o local, amaldiçoando qualquer construção erguida ali. Aqueles que estudam o paranormal sugerem que a energia negativa do crime na fazenda Joelma pode ter influenciado os eventos no edifício. A combinação de um crime brutal seguido por um desastre de grande magnitude em um curto período de tempo só fortaleceu as crenças de que o local é amaldiçoado. A história da fazenda Joelma e do edifício Joelma é um lembrete sombrio de como o passado pode assombrar o presente. O que começou como um crime horrível em uma fazenda rural evoluiu para um dos maiores desastres urbanos do Brasil, marcado por relatos de atividades paranormais que continuam a assustar aqueles que se aventuram pelo local. Até hoje, o edifício Joelma, agora renomeado como Edifício Praça da Bandeira, é envolto em mistério e medo. Para muitos, é impossível separar o edifício de sua história trágica. E para aqueles que acreditam no sobrenatural, o local continua sendo um epicentro de assombrações e lendas que ecoam pelo tempo. Se você for corajoso o suficiente para visitar o local, lembre-se, o passado pode estar mais presente do que você imagina. Algumas almas não encontram paz, e alguns lugares nunca conseguem se livrar do peso das tragédias que os marcaram para sempre. O mistério da fazenda Ipu, Goiás, Brasil. Era o início de agosto de 1952, quando a família Vasconcelos se mudou para a fazenda Ipu. Marcelo Vasconcelos, de 35 anos, havia herdado a propriedade após a morte de seu pai, um homem de poucas palavras que nunca falava sobre a fazenda e preferia manter a propriedade à distância. A fazenda estava localizada em uma área isolada, cercada por mata fechada e longe da cidade mais próxima. Quando chegaram, a casa grande de estilo colonial parecia um tanto desolada, mas Marcelo via ali uma oportunidade de prosperar. Desde a primeira noite, Rosa Vasconcelos, de 32 anos, sentiu uma presença estranha. Havia algo no ar, um frio inexplicável que penetrava os ossos, mesmo em pleno verão. Ela tentou ignorar, mas o desconforto só aumentava. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Marcelo notou que os animais estavam quietos. Os cavalos se recusavam a entrar no estábulo ao anoitecer, e as vacas mugiam como se estivessem assustadas. João Pedro, o capataz da fazenda, um homem de 55 anos que já havia visto de tudo na vida, mencionou ter ouvido vozes durante a noite. Sussurros que pareciam vir de dentro das paredes da casa. Esses sons parecem de alguém que está perdido, Sr. Marcelo, disse ele uma noite, visivelmente perturbado. Mas o que realmente abalou a todos foi o comportamento de Miguel Vasconcelos, o filho de 7 anos do casal.
O menino, antes alegre e cheio de energia, começou a se isolar. Passava horas olhando pela janela, como se estivesse esperando por algo. Quando Rosa perguntou o que ele estava fazendo, Miguel respondeu: "Estou esperando a mulher de branco. Ela vem me ver toda noite." Marcelo decidiu investigar a história da fazenda e descobriu algo perturbador. Nos anos 1800, uma tragédia havia ocorrido na fazenda Ipu. A antiga proprietária, Maria Antônia, foi encontrada morta em um poço, em circunstâncias misteriosas. Acreditava-se que ela tinha sido vítima de um assassinato, mas o crime nunca foi resolvido. Diziam que sua alma ainda vagava pela fazenda, buscando justiça. Uma noite, Ana Clara, a empregada de 28 anos, foi acordada por um barulho estranho vindo da cozinha. Quando desceu, viu a figura de uma mulher vestida de branco, com um rosto pálido e sem vida, parada ao lado do fogão. O espírito de Maria Antônia. Ana Clara gritou, e a aparição desapareceu, mas o pavor se instalou em seu coração. No dia seguinte, ela pediu demissão e deixou a fazenda. A situação ficou insustentável. Rosa começou a ter pesadelos terríveis, onde era perseguida por uma mulher com olhos vazios. João Pedro, que havia sido leal à família por anos, também decidiu ir embora. "Esta terra está amaldiçoada", disse ele ao se despedir. Sozinho, Marcelo tentou de todas as maneiras proteger sua família, mas o mal parecia estar enraizado na própria terra. Miguel ficou cada vez mais doente, perdendo peso rapidamente, como se algo estivesse sugando sua vida. Uma noite, ao entrar no quarto do filho, Marcelo o encontrou conversando com uma sombra que se movia pelas paredes. Ele tentou puxá-lo, mas a força invisível era intensa, e Miguel foi arrastado para o canto do quarto, onde sua cabeça bateu contra a parede. O menino caiu desacordado, e apesar dos esforços para reanimá-lo, ele nunca mais acordou. Devastado, Marcelo tomou a decisão de abandonar a fazenda. Ele e Rosa saíram de Ipu na manhã seguinte, deixando tudo para trás. A casa, que uma vez simbolizou esperança, agora era apenas um túmulo para sua família destruída. Dizem que a fazenda Ipu ainda está lá, abandonada e engolida pela vegetação. Quem passa por perto jura ouvir os gritos de uma mulher e o choro de uma criança, ecoando pela mata. Poucos têm coragem de se aproximar, e aqueles que o fazem nunca voltam a ser os mesmos. Depois de abandonar a fazenda, Marcelo e Rosa buscaram consolo em uma pequena vila próxima. Mas, mesmo longe de Ipu, o terror o seguiu. Rosa começou a sofrer de alucinações. Via o reflexo da mulher de branco em espelhos e janelas, sussurrando seu nome. As visões eram tão reais que, certa noite, ao tentar fugir da aparição, Rosa tropeçou e caiu violentamente, batendo a cabeça. Marcelo a encontrou desmaiada, com os olhos arregalados em pavor, murmurando palavras incoerentes sobre uma promessa não cumprida e um destino selado. Desesperado, Marcelo voltou à fazenda uma última vez, determinado a descobrir a verdade por trás da maldição. Ao vasculhar documentos antigos, ele encontrou um diário escondido no fundo de um baú empoeirado. Era o diário de Maria Antônia, que revelava que ela havia feito um pacto com uma entidade sombria para proteger a terra de qualquer ameaça externa. Em troca, ela oferecera a vida de seus descendentes, condenando qualquer um que possuísse a fazenda a sofrer as consequências de sua barganha. Ao terminar de ler, Marcelo sentiu uma presença gélida atrás dele. Quando se virou, o espírito de Maria Antônia estava ali, com um sorriso sinistro, como se estivesse esperando que ele descobrisse o terrível segredo. Marcelo correu para sair da casa, mas ao abrir a porta, a visão diante dele era aterradora. O terreno ao redor da fazenda estava tomado por sombras disformes, que se contorciam e sussurravam seu nome. Cada passo que dava, sentia como se estivesse sendo arrastado para um abismo sem fim. No final, Marcelo foi encontrado morto, com os olhos esbugalhados e o rosto congelado em um grito de puro terror. A maldição de Maria Antônia havia reivindicado sua última vítima.
A fazenda Ipu foi deixada para apodrecer, consumida pela vegetação e pelo esquecimento. Mas dizem que em noites sem lua, os vultos ainda se movem naquela terra, aguardando o próximo tolo que ousar profanar seu solo amaldiçoado. A Forja dos Condenados. Meu nome é Gabriel Medeiros. Tinha 34 anos na época e trabalhava como pesquisador de história colonial. Meu fascínio por lugares históricos me levou a visitar muitos locais por todo o Brasil, mas nada poderia me preparar para o que eu experimentaria na Fazenda Ipanema em Sorocaba, Brasil, ano de 1987. Tudo começou em uma tarde abafada de julho. A viagem até a fazenda foi tranquila, mas desde o momento em que pisei no local, senti uma presença incômoda, como se algo antigo e malevolente estivessem sobre mim. A sede da fazenda, um casarão decrépito e coberto de eras, emanava uma sensação de abandono e tristeza. Era como se as paredes guardassem segredos que ninguém deveria descobrir. Logo após minha chegada, fui recebido por Ana Queiroz, a atual proprietária e descendente direta do Barão de Souza Queiroz. Ela parecia nervosa, como se soubesse de algo que não queria compartilhar. No entanto, sua inquietação só aumentou minha curiosidade. Ana me contou sobre a lenda do espírito de seu ancestral, o Barão, que vagava pela propriedade. Dizem que ele nunca aceitou a decadência da fazenda, e por isso, seu espírito permaneceu ali, preso ao local. Naquela noite, decidi explorar as antigas ferrarias que estavam fechadas há décadas. O ambiente era sinistro. As paredes eram escuras e manchadas pelo tempo, e um odor metálico impregnava o ar. Enquanto caminhava, ouvi um som distante, algo que parecia metal sendo martelado. A princípio, pensei que era minha imaginação pregando peças. Mas à medida que avançava, o som se tornava mais claro, mais forte, até que parecia ressoar diretamente sob meus pés. Foi então que vi a figura, uma sombra indistinta de um homem, martelando incansavelmente em uma forja que já não deveria funcionar. Meus instintos gritavam para eu correr, mas minha curiosidade era mais forte. Cheguei mais perto, e a figura se virou lentamente para mim. Os olhos, ou o que restava deles, eram buracos negros, vazios de qualquer humanidade. Um calafrio percorreu minha espinha e, naquele momento, soube que não estava mais sozinho. Na manhã seguinte, decidi investigar o cemitério dos escravos. O lugar era tão sombrio quanto as ferrarias, com cruzes de madeira podres marcando as sepulturas. Os escravos que morreram ali foram enterrados sem cerimônias, seus corpos jogados em covas rasas, como se fossem descartáveis. A injustiça e o sofrimento impregnaram a terra, criando um ambiente pesado, quase sufocante. Enquanto caminhava entre as lápides, ouvi um murmúrio suave, como um sussurro carregado pelo vento. No início, não consegui distinguir as palavras, mas o tom era inconfundível. Dor e desespero. O murmúrio cresceu até se tornar um lamento agonizante. E então, senti uma presença ao meu lado. Olhei rapidamente, e o que vi me deixou paralisado. Uma figura esquelética, com os olhos cheios de tristeza, me encarava fixamente. O rosto parecia se contorcer de dor, e sua mão esquelética se estendeu em minha direção. Foi quando percebi que o murmúrio vinha de todas as direções. As vozes dos mortos, os escravos que nunca tiveram descanso, ecoavam pelo cemitério, pedindo por justiça, por paz. Senti uma onda de terror absoluto, uma sensação de impotência e medo que nunca havia experimentado antes. Saí correndo do cemitério, o som dos lamentos ainda ecoando em minha mente. As experiências na fazenda começaram a pesar em minha mente, me atormentando mesmo durante o dia. Decidi que era hora de partir, mas uma última curiosidade me levou de volta à sede. Ana me contou sobre uma sala trancada no fundo da casa, onde o barão passava suas noites. Diziam que ele realizava rituais para manter a prosperidade da fazenda,
rituais que exigiam sacrifícios. Encontrei a sala e, com certa dificuldade, forcei a fechadura enferrujada. Ao entrar, fui imediatamente envolvido por uma escuridão opressiva. No centro da sala, havia um círculo de velas apagadas e símbolos estranhos desenhados no chão. No meio do círculo, uma cadeira de madeira, onde claramente alguém tinha sido amarrado. O ar estava pesado, carregado com uma energia antiga e maligna. De repente, as velas se acenderam sozinhas, e a sala foi banhada por uma luz fraca, tremulante. Uma figura apareceu na cadeira, amarrada, retorcida em dor. Reconheci o semblante do Barão de Souza Queiroz. Seus olhos estavam arregalados de terror, e ele começou a gritar, um som que não deveria ser possível para alguém morto. As paredes pareciam se fechar, e uma pressão esmagadora desceu sobre mim, como se o próprio ar estivesse tentando me expulsar. Corri para a porta, mas ela se fechou com um estrondo, antes que eu pudesse alcançar. O barão continuou gritando, sua voz misturando-se aos lamentos que já conhecia. E então, tudo ficou em silêncio. Fui encontrado pela manhã, caído no chão da sala, em estado de choque. Ana e os outros empregados da fazenda não acreditavam no que viram. A sala estava destruída, como se uma tempestade tivesse passado por ela. As velas estavam derretidas até a base, e no centro do círculo, a cadeira estava vazia, mas o símbolo do barão ainda estava gravado no chão, como uma cicatriz na própria madeira. Após minha experiência na sala trancada, achei que nada poderia ser pior, mas eu estava enganado. Na última noite antes de partir, fui despertado por um barulho arranhando vindo do corredor. A casa estava em silêncio absoluto, mas aquele som cortava a tranquilidade como uma faca afiada. Parecia vir de todos os lados, como se algo estivesse rastejando pelas paredes, espreitando, esperando o momento certo para se revelar. Tomei coragem e, munido de uma lanterna, saí do quarto. O corredor parecia mais longo do que antes, como se a própria arquitetura da casa estivesse distorcida. À medida que avançava, o som de arranhões se intensificava, e comecei a ouvir um sussurro baixo, uma voz que parecia vir de dentro da minha cabeça. Era uma voz feminina, suave, mas carregada de sofrimento e desespero. Ajude-me, ajude-me, ela repetia incessantemente. Quando finalmente cheguei ao final do corredor, a porta de um dos quartos, que sempre estivera trancada, estava agora entreaberta. Empurrei a porta com cautela, e a visão que se seguiu foi aterrorizante. O quarto estava em ruínas, como se tivesse sido destruído por uma força violenta. As paredes estavam cobertas de marcas de garras, e o chão estava cheio de velhas bonecas de porcelana, todas com os rostos quebrados ou mutilados. No meio da sala, uma única boneca estava intacta, sentada em uma cadeira. Seus olhos pareciam me seguir, e a sensação de que algo estava profundamente errado me dominou. Antes que eu pudesse reagir, a boneca se moveu sozinha, sua cabeça girando lentamente para me encarar. De repente, a temperatura no quarto caiu drasticamente, e um vento frio começou a soprar, carregando um cheiro pútrido que fazia meus olhos lacrimejarem. As bonecas no chão começaram a se mexer, como se fossem puxadas por fios invisíveis, e eu percebi que não estava mais sozinho. Uma figura espectral apareceu no canto do quarto, flutuando acima do chão. Era uma mulher, vestida em trapos sujos, com o rosto desfigurado e os olhos negros. Ela estendeu a mão para mim, e um grito assustador escapou de seus lábios. É a mesma voz que eu ouvira no corredor. Ajude-me, ela repetia, mas agora seu tom era ameaçador, carregado de uma raiva contida por séculos. Senti uma força me puxar para dentro do quarto, como se estivesse sendo arrastado para um abismo. Tentei resistir, mas minhas pernas estavam pesadas, como se estivessem presas ao chão. A figura começou a avançar em minha direção, e eu sabia que, se ela me alcançasse, não sairia daquele quarto vivo. Em um último esforço desesperado, me joguei para trás, caindo no corredor
e a porta do quarto se fechou violentamente, isolando a presença maligna do outro lado. Ainda ofegante e em pânico, corri para fora da casa, mas os horrores não pararam ali. Ao sair, o céu estava coberto por nuvens escuras e o vento parecia gritar meu nome. As árvores ao redor da fazenda se contorciam como se estivessem vivas, e sombras enormes apareciam entre os troncos. Fui até as ferrarias uma última vez, determinado a descobrir a verdade por trás de tudo aquilo. Ao me aproximar, percebi que a porta da forja estava aberta e a luz de uma fogueira ardente brilhava lá dentro. Não deveria haver fogo ali, mas as chamas como se estivessem alimentadas por algo além de madeira e carvão. Ao entrar, vi uma figura alta e encapuzada, em pé ao lado da forja. Seu rosto estava coberto por um manto, mas seus olhos brilhavam com um vermelho intenso. Ele me observava em silêncio, e uma sensação de terror puro se apoderou de mim. A figura levantou a mão e a forja explodiu em chamas negras que pareciam consumir tudo ao seu redor. Senti uma dor insuportável, como se minha pele estivesse queimando, e o ar ficou denso, quase impossível de respirar. Antes que eu pudesse gritar, a figura desapareceu, deixando para trás apenas o som das chamas e um eco de risos distorcidos. Corri para fora da forja, mas a imagem daquele ser inominável ficou gravada em minha mente. Eu sabia que precisava sair da fazenda Ipanema imediatamente. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda nascia, arrumei minhas coisas e deixei aquele lugar amaldiçoado para trás. À medida que me afastava, um sentimento profundo de maldição se apegou a mim, como se eu tivesse levado parte da escuridão da fazenda comigo. Durante a viagem de volta, tive visões horríveis. Nos retrovisores do carro, via os olhos vermelhos da figura encapuzada, observando-me a cada curva da estrada. O rádio ligava sozinho, transmitindo sons distorcidos de sussurros e gritos de agonia. E à noite, nos dias que se seguiram, sonhava com a fazenda, com as bonecas de porcelana e com o espírito da mulher que implorava por ajuda, mas que, na verdade, desejava minha alma. Cheguei em casa, mas a paz nunca voltou. A fazenda Ipanema continua a me assombrar, e sei que, de alguma forma, estou condenado a carregar as sombras daquele lugar comigo. Já consultei padres, médiuns e outros especialistas no oculto, mas nenhum deles conseguiu me livrar dessa maldição. Agora escrevo esta narrativa como um aviso. A fazenda Ipanema não é apenas uma ruína histórica. É um lugar onde o mal habita, onde as almas perdidas buscam vingança e onde aqueles que ousam explorar seus segredos estão destinados a sofrer as consequências para sempre.